Marsley, gravando essa videoaula para você, que quinta-feira passada não deu certo a gente se encontrar. Vamos falar sobre técnicas de levantamento de requisitos. Tá? Essa fase de levantamento de requisitos, ela é o início para toda e qualquer atividade de desenvolvimento de software, né? E ela é uma atividade que ela pode ser considerada contínua, né? A cada atividade, a cada etapa, tem que fazer a validação desses requisitos, tá? E ela se torna muito importante porque é necessário que o analista descreva de forma muito clara, sem ambiguidade, de forma consistente, qualquer aspecto, né, do sistema proposto. Então, cada detalhe ele tem que ser descrito pelo analista, né? E uma das principais dificuldades encontradas nessa fase é justamente quando o usuário ele não sabe bem o que quer que o sistema faça ou não consegue transmitir para o analista. Então, se é essa falha na comunicação, quando estiver lá no final, que o sistema estiver pronto, ele vai identificar que não era assim que o usuário desejava, né? Eu tive essa experiência lá na Uniteams. Bem isso. Então essas técnicas elas ajudam principalmente para fazer esse levantamento de informações que muitas vezes o usuário não consegue passar para o analista, muitas vezes o usuário não consegue visualizar, né? Por exemplo, a técnica de prototipação, né? Ele faz toda uma questão visual para que ele realmente enxergue e possa falar se é ou não, tá? Essas técnicas, o principal objetivo é superar as atividades relativas a essa fase do levantamento, tá? Então, todas essas técnicas, elas possuem um conceito próprio e vantagens e desvantagens que podem ser utilizadas em conjunto pelo analista. Então, o analista de acordo com o problema que ele vai ter, de acordo com o tipo de cliente, ele vai escolher quais as técnicas que se adequam melhor. Naquele artigo que eu passei para você, 2 quintas passadas, eu gostei porque o autor lá, ele consegue agrupar em 4 grupos, né? Principais métodos de conversação, métodos de observação, métodos que ele considera analítico e métodos sintéticos, tá? Essa questão da conversação, né? A gente tem as entrevistas, né, que vai de uma pessoa conversando com outra. A gente tem os workshops, que é feito em grupos, o brainstorm, que é a chuva de ideias, né, questionários e grupos focais, que você vai fazer as conversações em grupo. Tá? De cada um desses grupos eu escolhi para falar de um, tá? Então, desse método de conversação, eu vou falar sobre brainstorm, tá? Métodos de observação, eu escolhi etnografia, isso, né? Os métodos analíticos, né? Reuso de requisitos, estudo da documentação, né? A gente vê muito esse reuso de requisitos, principalmente para empresas que já desenvolvem sistemas, né? Estudo da documentação, agora eu não sei falar em inglês, layering, ai, vai me perdoar aí, não olhei no Google como é que fala a palavra correta. Sorteio de cartões. E dos métodos sintéticos tem a técnica de JAD, a parte de prototipação, que é das que eu mais gosto, questionários de ambiente e storyboards, né? Então vamos lá. Então, brainstorm, eu gosto muito dessa técnica, a gente usava lá na Uniteams, né? Você reunia um grupo, dava uma ideia geral e aí mandava as pessoas falarem o que realmente pensam, tá? O objetivo é que a gente apresente o problema e esse grupo de pessoas joguem as ideias. Pode ser ideia ruim, pode ser ideia boa. Brainstorm é chuva. Storm lembra de chuva, tempestade de ideias. Tá? Então as pessoas vão falando qual é as opiniões, mesmo que não seja boa. Então ali quem é o líder vai ouvir todos e vai analisar quais são as melhores ideias, tá?
Então, isso aqui é para você coletar ideias. Às vezes, tanto com o cliente, ou com um grupo de clientes, ou às vezes até quando tem que resolver um problema com a equipe de desenvolvimento. Tá? Então, a técnica lá do método de conversação. As principais vantagens, né? Várias pessoas pensam melhor do que uma, né? Rompe a inibição de ideias. Todo mundo fala e não existe ideia boba, né? Generaliza a participação dos membros. A principal desvantagem, a disponibilidade de todos pode inviabilizar o levantamento de dados, né? Porque às vezes é tanta ideia que depende do tamanho do grupo, né? Etnografia. Etnografia me lembra a época que eu trabalhava na Araguaína, né? É a questão da observação. É uma análise de componente social das tarefas desempenhadas numa determinada organização. É utilizado para desenvolver um entendimento completo e detalhado. Então, lá quando eu trabalhava na rádio informática, muitas vezes você ia para dentro da empresa observar como é que eles trabalham, a rotina, que documentos utiliza, né? Você vai ver os formulários que ele vai utilizar, né? Os sistemas que ele já utiliza, o que faz, o que não faz. Então, essa etnografia você vai olhar os documentos, vai ser observação, tá? Então, nessa técnica, o analista ele se insere no ambiente de trabalho, que o sistema vai ser utilizado, e o trabalho diário é observado e são anotadas tarefas que realmente as tarefas reais que o sistema será utilizado. Então, esse principal objetivo é ajudar a descobrir os requisitos do sistema que são implícitos. Tá? Muitas vezes o cliente fala que quer lá um cadastro de usuário e quando você vai ver o formulário de cadastro dele, que ele faz no papel ou através de outro sistema, tem muito mais coisas do que ele falou. Tá? Então, essa etnografia, ela é muito eficiente quando as pessoas trabalham, tá? E você consegue observar como que eles deveriam trabalhar, tá? Então tem muita questão da cooperação e conscientização das atividades das outras pessoas. Então, as principais vantagens: capacidade de observar o comportamento do ambiente, gerando maior profundidade no conhecimento, apoia-se no comportamento real e permite uma abordagem integral. As maiores dificuldades: analisar e interpretar situações. A amostra pode ser reduzida, né? Porque você vai observar a empresa, provavelmente você vai observar uma pessoa ou um setor, né? Requer treinamento especializado e as observações podem ter uma interpretação complicada. Então, de certa forma, você tem que conhecer um pouco das regras de negócio, né? De como que aquela empresa funciona. Esse outro método, lá vai eu, não sabe falar de novo. Leiden. Assim agora. É um método de entrevistas estruturadas 1 a 1, utilizado para o levantamento de conhecimento. O que é importante e por que de especialistas, e que consiste na criação, revisão e modificação da hierarquia de conhecimentos dos especialistas, geralmente na forma de diagramas hierárquicos, diagrama em árvore. Então, aqui é um método de entrevista. Então, quando você lembrar sempre de Leiden, eu estou falando mais bonito agora, né? Você vai lembrar de entrevista estruturada, tá? A principal vantagem vai cobrir um amplo domínio de requisitos, né? Necessita de muito menos tempo para preparação e execução, necessita de muito menos experiência e provê um formato padrão que é adaptável para automação computadorizada, né? Entrevista hoje a gente pode fazer de forma mais digital, né? Principal desvantagem: não é capaz de extrair todos os tipos de requisitos, tá? Precisa de uma combinação com outras técnicas
e não é compatível com todo e qualquer domínio de requisitos, é necessário a sua verificação. Então depende muito do sistema que vai ser desenvolvido, né? Então, na verdade, as técnicas vai muito do que o analista vai achar que é mais adequado para aquele ambiente, para aquela empresa, para aquele sistema. E mais um que a gente vai falar é sobre protótipos. Eu gostava demais desse. Na época que eu trabalhava na Uniteams, eu fazia os protótipos dos sistemas, só a paginazinha HTML, né? Tinha uma ferramenta lá que chama Enterprise Architecture. E aí no Enterprise a gente conseguia desenhar a tela todinha, sem as funcionalidades, só o desenho, mas com os links. Então o usuário tinha a sensação que aquilo lá estava funcionando, então ele conseguia navegar entre as telas. Então se tinha lá as telas de cadastro, ele conseguia ver mais ou menos quais eram os campos que tinha, e essa visualização facilitava muito. Porque ele falava, não é assim, quando eu clicar aqui eu quero que aconteça isso. Então essa prototipação funciona muito bem, principalmente quando quando o usuário não está muito claro para ele o que é o sistema, ou quais os campos, as funcionalidades que o sistema precisa ter. Tá? Então ele pode ser utilizado lá no estágio inicial mesmo do projeto, depois que tiver a primeira conversa, e ajuda muito os stakeholders, que é os clientes, a desenvolver uma forte noção sobre a aplicação que ainda não foi implementada, né, através da visualização das mesmas. É muito utilizado quando os stakeholders são incapazes de expressar os seus requisitos ou não tem muita experiência com o sistema. Então essa aqui para mim é uma das melhores técnicas, viu? Dá um pouquinho de trabalho, mas fica muito claro para o cliente o que realmente vai ser feito, né? Então é uma ótima técnica de levantamento. As principais vantagens: permite alcançar um feedback antecipado, né? Porque ele já está vendo. Tem uma redução do tempo e do custo, porque consegue detectar os erros com muita mais facilidade, tá? Promove um alto nível de satisfação do usuário, porque ele já tem a sensação que já está vendo o sistema, né? Por mais que muito seja, é igual quando você vê a arquitetura de um projeto de desenho de uma casa, né? Gente, é fantástico você ver no computador em 3D, você já fica se enxergando dentro da casa. É mais ou menos a mesma sensação de você ver um protótipo de um sistema, né? Eu imagino que o usuário tem essa mesma sensação. A principal desvantagem: demanda um alto custo, né? O analista ali vai demorar para fazer um pouco as telas. Mas se ele tiver uma ferramenta própria para isso, não demora tanto assim também não. Demanda um maior tempo para realização devido à complexidade do sistema e a limitações de técnicas. Então depende muito do... Lógico que você não vai fazer a prototipação do sistema inteiro, se for um sistema grande, né? Mas se for um sistema grande, vai fazer a técnica do interativo incremental, né? Dividir módulos e vai fazendo aos poucos. Mas realmente demanda tempo, tá? Então, não vou falar de todas, depois você pode voltar lá naquele artigo e dar uma lida. E aí nós vamos fazer um exercício de fixação que você vai preencher e me mandar. E aí na próxima aula a gente já vai começar a estudar sobre métricas, tá? Diretamente relacionada à qualidade, tá? Então, por hoje é só. Até mais!